De cruz erigir, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Nos 2 primeiros capítulos da carta aos Gálatas, observamos a grande diferença de propósito das duas alianças. E não temos dúvidas de que o principal propósito da lei é conduzir o pecador a valer-se do Evangelho de Cristo. E de que o Evangelho, por sua vez, tem como propósito fazer o que a lei de Moisés jamais pôde fazer, que é justificar o pecador perante Deus. De forma veemente, bem forte, Paulo questiona os Gálatas, dizendo: ó Gálatas insensatos! Essa ênfase revela que deixar de lado a cruz é agir como louco, sem juízo. Por isso, Paulo pergunta quem os enfeitiçou, quem os fascinou. Neste texto, essa frase, essa pergunta, essa indagação tem o sentido de questionar quem exerceu certa influência em vocês a ponto de vencer os sentidos intelectuais, ou seja, penetrar a sua mente, mas também os sentidos espirituais, penetrar o seu interior. Isso é muito parecido com o que a religião faz com seus adeptos hoje, no meio evangélico, onde as pessoas fascinadas pelas propostas da religião esquecem do Cristo crucificado, que deveria influenciar suas vidas para viverem de modo diferente. Mas, pelo contrário, procuram na religião, no meio religioso, no meio evangélico, soluções fáceis para suas vidas. Você fica fascinado com as novidades ou supostas novidades da religião hoje em dia? Qual a mensagem mais agradável para você? Aquela que te desafia a mudar, transformar a sua vida, ou aquela que se propõe a resolver todos os seus problemas de forma instantânea, sendo que o maior problema da humanidade foi resolvido na cruz? O que você prefere? Prosperidade ou a cruz de Cristo? Qual a mensagem é mais agradável aos seus ouvidos? A prosperidade traz soluções fáceis para a vida, mas dura pouco. A cruz, no entanto, traz consigo certas dificuldades, pois nos desafia a mudar de vida, mas as mudanças são firmes e eternas. Paulo aqui, nesse trecho, faz uma acusação séria aos legalistas. Conforme ele deixa claro, os legalistas movidos pela inveja
agiram influenciados por um poder maligno que fascina ou enfeitiça com uma mensagem contrária à cruz de Cristo. Somente com base nesse pensamento é que se pode explicar essa súbita e profunda apostasia dos cristãos da Galácia. Apostasia quer dizer desvio da fé naquilo que os poderia salvar. Cristo exposto crucificado diante dos seus olhos. As religiões de ocultismo espiritual são do maligno, porque no coração abandonam a cruz de Cristo. Tem uma ideia errônea quanto à pessoa de Cristo, o que ele veio fazer aqui nessa terra. E certamente Jesus não veio nos trazer uma vida fácil, mas uma vida que nos desafia à mudança quando nós seguimos o seu exemplo, quando nós seguimos a sua cruz, quando nós decidimos morrer para o mundo e viver para Deus. Misturar Cristo com superstição religiosa, que leva à crença em objetos, trabalhos, campanhas, etc., é tão insensato quanto as religiões que vivem no paganismo. Como nós vamos combater a nossa própria insensatez quando somos levados a acreditar que a cruz é insuficiente? Talvez em sã consciência não digamos isso, mas quando procuramos soluções fáceis para os nossos problemas fora da cruz de Cristo, estamos agindo como insensatos, como loucos, porque ficamos enfeitiçados, fascinados pela religião com suas práticas e objetos. Ao mesmo tempo, temos de cuidar para que a própria cruz não seja transformada em objeto de superstição e adoração. Porque a cruz, como objeto, apenas revela aquele que foi exposto diante dos nossos olhos como crucificado em nosso lugar. O importante não é o objeto, mas a pessoa que ele revela. Pois com sua vida, ele nos deixa exemplo para seguirmos os seus passos. Por isso, ele pôde dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem não estiver disposto a morrer diariamente para o eu e seguir Jesus, não serve para ser discípulo de Jesus. Certamente, tomar a cruz é negar o próprio eu, negar a própria vontade para seguir unicamente a vontade de Jesus, que foi exposto diante dos nossos olhos como crucificado para que a sua vontade prevaleça em nossa vida. Certamente, meus amados irmãos e ouvintes, nós só seguiremos outro evangelho se deixarmos de olhar para aquele que foi exposto diante dos nossos olhos como crucificado e exige que nós vivamos do modo que ele viveu. Nós só seguiremos o mundo religioso com seus nomes, com seus rótulos, com seus objetos, com as suas promessas falsas, se abandonarmos aquele que é o único e legítimo dono da igreja, Jesus, o qual
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jamais seguiremos o denominacionalismo moderno se olharmos para a cruz e compreendermos que a igreja foi comprada com o próprio sangue de Cristo e ele é o único e legítimo dono da igreja. Quando olhamos para Jesus crucificado, descobrimos que a cruz, maravilha, não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou. E agora temos oportunidade de andar como ele andou e viver como ele viveu. Não seja enfeitiçado, fascinado pela religião com suas promessas passageiras. Seja fascinado por Jesus e veja que suas promessas são eternas, pois ele ressuscitou para não mais morrer. Use seus olhos para enxergar o que você precisa e não o que você deseja. Que Deus te abençoe. Essa cruz tem pra mim atrativo.